Olá, vamos começar mais uma gravação da nossa 11ª temporada. E hoje a gente vai ter uma conversa muito interessante a respeito também de empreender, de empresários e tudo que a gente entende e vive na condição de empreender nesse país. Mas antes disso, vamos agradecer os nossos patrocinadores. Lamimir Colchões, Audio Center. Sou eu? Doutora Daniela Colibri, psiquiatra, Evento Turismo, Desafio Empreendedor. Ering Store, Espaço Boutique. Maria Elisa, mais uma vez, obrigada por não só ser a For, mas por poder compartilhar esses assuntos que nós vamos trazer aqui hoje, que na verdade são desafios, são dores, são quietudes, mas também conquistas dos empresários hoje, diante das experiências que você já teve nessa caminhada, né? Então, vamos lá. Primeiro, mais uma vez, só se apresente rapidamente para a audiência que não te conhece. É impossível me apresentar deixando de lado a minha condição de esposa, de mãe e de filha. Acho que antes de qualquer coisa. Eu sou esposa do Saulo, mãe do Gabriel, do Davi, do João Pedro e filha do Chico e da Maria Marta. Mas, como eu disse anteriormente, eu sou uma mulher em construção. O tempo todo em construção. Vivendo para servir, para cuidar e para auxiliar empreendedores nessa jornada de crescer, de romper barreiras, de se reconstruir enquanto portadores de crenças e de padrões de comportamento. E tem feito isso muito bem. Muito bem. Bom. Acho tão bonitinho se apresentando. Maria Elisa, conta para nós, quais são as maiores dores que os empresários te procuram no Desafio Empreendedor? Renata, por incrível que pareça ou não, independente do tamanho do empresário, se ele é médio, pequeno, grande, micro, né, se ele é um empreendedor individual, as dores são as mesmas. Primeiro, a dependência do negócio. O negócio depender 100% do dono. O dono ser operacional dentro do negócio. A gestão financeira, a dificuldade em fazer uma boa gestão financeira. Quando você fala gestão financeira, é misturar o pessoa física com jurídica? Nem sempre. Muitas vezes o empresário não sabe o que é uma gestão financeira. Ele sabe mal o que é um fluxo de caixa, o que é entrada e saída de dinheiro. Entendi. Mas gerir indicadores financeiros, se você pergunta ao empresário qual é o seu percentual de lucro hoje, muitos vão falar para você, não sei. Ele sabe a margem de lucro, às vezes ele sabe a margem de lucro que ele coloca. Mas ele não sabe qual é o custo variável do negócio dele. Entendi. O que eu gasto no meu negócio para fazer o meu negócio funcionar? Qual que é o meu custo fixo? Para eu abrir as portas do meu negócio hoje, o que eu preciso saber? No primeiro dia do mês, eu preciso saber quanto eu tenho que pagar. E a maioria não sabe fazer essa gestão. Principalmente analisar, né? O que o meu custo variável tem a ver com o meu lucro? Se eu diminuir meu custo fixo, onde isso vai impactar, né? Os empresários não têm o hábito de fazer essa análise. Você acha que isso é cultural brasileiro? Esse problema? Acho e não acho, para te falar a verdade, né? A gente hoje o Desafio Empreendedor, ele está em 7 países. Que legal. 7 países. E as dores são as mesmas. Sim. Né? Então, eu acho que isso é cultural do ser humano. Nós aprendemos a agir. Eu costumo dizer para os meus clientes que a gente aprendeu a dropar a onda quando ela vem. Né? A gente aprendeu eu dou de cara com a onda, aí é que eu vou pensar o que eu preciso fazer. A gente não aprendeu a se preparar. Planejamento estratégico, quando você pergunta para... Você tem um planejamento para sua empresa? Eles não sabem nem o que é isso. A gente não aprendeu a pensar no dia de amanhã. A gente aprendeu, a onda vem, eu dropo, resolvo o problema, né? Como se a onda fosse um desafio. Eu resolvo o desafio, amanhã vem outro, eu resolvo aquele. Vai sobrevivendo, né? Sobrevivendo. Os empresários não se preparam para nada. Eu acho que o brasileiro, ele carrega uma característica importante que é a luta. Isso é bem típico da cultura do Brasil. O brasileiro é aquele cara que luta, que não desiste nunca, né? Eu acho que tem um pouco disso, né? Pelo menos acho que a gente foi criado nessa crença. E muitas vezes luta e esforço não significa resultado.
Como é que você vê isso hoje? Resultado, antes de mais nada, ele tá ligado ao caminho que eu percorro para chegar nele. E esse caminho, ele tá ligado ao destino que eu traço. Empresário que não sabe para onde quer ir, que não sabe aonde quer chegar, não sabe qual caminho ele vai traçar. Não sabendo qual caminho ele vai percorrer, ele também não sabe. Qualquer resultado para ele serve, né? É como a Alice no País das Maravilhas. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer porta me serve. Eu acho que uma das maiores questões dos empresários, Flor, é a falta de clareza, de não saber para onde ele quer chegar, para onde ele quer ir. E quando eu não sei para onde eu quero ir, eu não sei qual caminho eu tomo, né? Então, eu vou indo, eu vou andando, tropeçando no meio do caminho. Uma coisa que me chama muito a atenção nos empresários é o quanto eles acham bonito e se orgulham de falar que eu sou o primeiro a chegar na minha empresa e sou o último a sair. Isso é uma cultura, né, criada de que para que o meu negócio tenha sucesso, eu tenho que estar ali. Eu ouvi do meu pai várias vezes quando eu vim pra cá, quando eu voltei pra Araxá, sentada nessa cadeira aí, com a bunda nessa cadeira aí, você não vai fazer nada, não. Ninguém faz nada sentado com a bunda na cadeira, não. Por quê? Porque ele aprendeu e nós aprendemos que para ter resultado, a gente tem que ir lá, pôr a mão na massa. E não existe também, uma né? máxima mais verdadeira do que aquela que quem engorda o gado é o olho do dono, não é a mão. E o empresário, ele não sabe ter o olhar para sua empresa. Ele entende que para que ele tenha resultado, mas se eu sair daqui, a empresa desanda, o negócio desanda. Desanda justamente porque ele está com a mão no negócio e não com o olho no negócio. Sim. Bem isso. Verdade. Ô, Maria Elisa, conta pra gente, falando já das dores, né, do olhar do empresário, da mão, de como ele se posiciona ali. Você acredita que o que dá mais resultados é o conhecimento técnico ou o comportamento do líder? Sem dúvida, o comportamento. Faz toda a diferença. 100% do nosso resultado está ligado à nossa mentalidade, aos nossos comportamentos. Tudo que a gente traz de crenças, eu costumo usar uma metáfora para os meus clientes, que são carimbos, né? Então, tudo aquilo que a gente vê, ouve, sente, principalmente na nossa primeira infância... Acho que você tá falando minhas coisas do meu trabalho. Aí, enxerida, né? Mas enxerida, menina. Não tá 100% ligado? Super. Não tá? Super. Mas tá bom, eu vou deixar você falar. Eu ia comentar que a gente estava conversando nos bastidores, né? Sobre a reprogramação mental. E o quanto, para ter sucesso, a gente precisa se reprogramar. Porque esses carimbos que a gente vai colocando, eles vão moldando o nosso comportamento. E esses comportamentos ditam os nossos resultados. A partir do momento que eu entendo isso, eu tenho a possibilidade de reprogramar. Eu digo uma coisa nos meus encontros do desafio, eu falo, gente, o nosso cérebro ele é burro. Ele aprende tudo e aceita o comando. Ele aceita tudo, de bom e de ruim que a gente ensina. Mas ele tem o péssimo hábito de guardar mais rápido os padrões ruins de comportamento, os padrões limitantes. E para desconstruir, é por isso que eu digo que ensinar o adulto é desafiador. Porque quando eu tenho que ensinar o adulto, a gente está desconstruindo crenças e padrões de comportamento enraizados desde a infância. Sim. A gente se comporta como a gente se comporta até a gente ter consciência de que nós podemos transformar a nossa mentalidade, o nosso comportamento da maneira que a gente aprendeu. A gente está repetindo comportamentos aprendidos, né? E é uma vida repetindo os mesmos Na verdade, hábitos. a mente, ela é capaz, entre ela escolher o negativo e o positivo, ela sempre vai naquilo que ela mais teve como um processo de repetição. Exatamente. Que normalmente é o negativo. É o negativo, entendeu? Sim. Normalmente é o negativo. Então, ela vai naquilo que é mais familiar a ela. Exato. Mais familiar a ela, que normalmente é o negativo. Nós estamos falando de crenças, né? As crenças negativas, as dificuldades, a luta. Para eu fazer isso, eu tenho que fazer isso. E aí acumula uma série de crenças, todas aprendidas na primeira infância. Sem dúvida nenhuma, todas aprendidas na primeira infância. E aí as pessoas têm
as pessoas não conseguem acreditar que a decisão que ela toma na empresa hoje está baseada no que ela aprendeu com 3 anos de idade. Exatamente. Elas acham que são coisas separadas e não são. Quando, às vezes, o empresário me manda mensagem e fala, nós não vendemos nada essa semana. Essa semana tá horrível. Ah, mas eu conversei com o fulano da esquina, o outro fulano ali, também. tá todo mundo reclamando da mesma aceita. coisa. E quando você devolve a pergunta, e eu digo pra eles, tá, mas o que é que você fez hoje? Hoje, não vamos falar de ontem, não. Vamos falar só de hoje. O que você fez hoje no seu negócio para vender mais que ontem? Aí ele fala, eu fiz uma postagem. Eu acho que eu preciso pensar mais. Como é que eu quero mudar resultados se eu continuo fazendo as mesmas coisas? Eu continuo me comportando da mesma... Não muda resultado, né? Ô, Mari, como é que... Posso chamar de Mari? Claro. Eu tô te chamando de Mari o dia inteiro, né? Como a mentalidade do empreendedor sabota ele, sabendo que ele faz tudo certo, entre parênteses? A primeira coisa é porque ele repetiu isso pra ele uma vida. Que ele faz tudo certo. Ele repetiu pra ele que ele faz o melhor. E ele acredita que o fato dele estar 100% no negócio dele saber o que tem que ser feito, basta para que ele tenha sucesso. Ele treinou aquilo uma vida, né? Aí exatamente. E a única maneira de formar aliás, duas, né? Que é 2 maneiras de formar hábito que a gente tem, que é através do trauma, né? E aí a gente só vai proporcionar isso numa reprogramação, numa imersão, ou através da repetição. Então, quanto mais eu repito, ele repetiu aquilo para a vida inteira. E mais, Renata, ele viveu lá atrás. Meu avô, por exemplo, teve uma mercearia. Que na época era a mercearia do Chiquito, que tinha tudo, né? Nós estamos há 50 anos na frente. 60 anos na frente. Só que como meu pai cresceu vendo aquilo ali, ele falou, não, mas na época do meu pai já funcionava assim. Para o empresário virar essa chavinha, entender exatamente por isso que o armazém do Chiquito não existe mais. Porque ele poderia ter passado de geração por geração e ter se tornado um hipermercado. Mas é exatamente pela mentalidade que isso não aconteceu. E você sabe que é nessa hora, se você perguntasse para essas pessoas o porquê que não houve essa evolução ou essa quebra desse padrão, é porque muitas vezes os filhos... Vamos pegar o exemplo do seu pai, tá? Só para ficar mais claro. Ele precisa de honrar o que o pai fez. Sim. Porque não honrando, ele se sente culpado. E aí eles não quebram o padrão, entendeu? Não quebram o padrão. Que nem sempre está funcionando na realidade hoje. Um dos grandes desafios, e eu sempre conto isso, que eu tive quando vim para Araxá, foi entender que o negócio do meu pai só deu certo todos os anos porque ele fez o que ele fez. Porque ele teve atitudes, ele teve comportamentos que fizeram dar certo. E quando eu cheguei com uma mentalidade de mudar tudo. Eu quero mudar tudo. O maior desafio foi entender que a gente tinha que encontrar um equilíbrio entre aquilo que ele já fazia de muito bem e que dava certo, e aquilo que eu poderia acrescentar para dar certo também. As grandes empresas que, no momento de fusão, elas quebram justamente pela diferença de mentalidade e pelos mais novos não conseguirem encontrar esse equilíbrio. Ótimo. É verdade. Sou eu aqui, né? Não, você sabe que hoje, nos bastidores, a gente estava conversando e aí a Maria Elisa falou, porque eu acabei de ler um livro fantástico. Aí, nossa, na hora que você falou, eu falei assim, gente, eu tenho certeza que eu já li esse livro. Engraçado, parece que a gente sente, né? Tanto é que na hora que você falou, eu já olhei para Renata na hora, falei, né? Que é um livro que eu indico em todas as minhas mentorias. E aí tem a ver com um pouco com isso aqui agora, né? O padrão de pensamento. O livro, ele nos ensina a quebrar o hábito de ser você mesmo. Que você identifica um hábito que não lhe serve mais e você precisa de aprender a quebrá-lo. Exatamente. Então, hoje, você percebe que muitas falências ou não resultados das empresas, dos empresários, está ligada a esses pensamentos. Cita um pensamento padrão que você percebe em todos os empresários comum, tipo 90% pensam assim.
E é Se por ele isso... não estiver presente, o negócio não funciona. É o que você acabou de falar. Isso é o mais comum. É o mais comum. E aí, depois a gente segue com... isso no meu negócio, isso não funciona. Sim. No meu ramo, não funciona Na minha desse cidade jeito. é mais difícil. Aqui na cidade é mais complicado, Sim. né? Eu atendi uma cidade que falava, aqui na cidade, né? Aqui não é assim. E aí, eu brinco com eles até hoje. Quando eu vou lá, eu falo, gente... É tão enraizado na cultura, porque é uma cidade muito pequena, que eles acreditam realmente que ali as coisas funcionam de forma diferente. E, além disso, há o hábito de culpar o outro, o mercado, o governo, a economia, a equipe, por tudo de errado e por todos os insucessos que o negócio tem. Porque quando eu não consigo olhar pra mim, a primeira coisa que eu faço é olhar pro outro, né? E aí eu jogo a culpa no primeiro que tá. Então, se eu não tô vendendo, a economia tá péssima. É o governo. Se eu não tô produzindo, é porque a minha equipe não tá engajando. Não é porque eu não treinei bem a minha equipe. Não é porque eu não selecionei bem. Não é porque eu tive um cuidado no meu processo seletivo. É porque aquela pessoa, aquela equipe não performa. É porque, é óbvio que tem equipes que a gente tem que avaliar, tem a laranja podre, ok. Mas é porque aquela pessoa tá contaminando a equipe. Mas se aquela pessoa tá ali, é porque eu escolhi aquela pessoa. Eu permiti, né? Eu permiti que ela estivesse ali. Quem treinou ou quem deu a responsabilidade do outro de treinar, também fui eu. Quem abriu mão de treinar aquela pessoa pro operador treinar, fui eu. Então, todas as decisões partem de mim. Sendo assim, não tem como o resultado não ser consequência daquilo que eu faço, daquilo que eu penso. Maria, como que o ambiente empresarial pode favorecer ou sabotar os resultados de uma equipe? De novo, eu tenho que voltar lá na nossa infância, né? Porque nós somos influenciados pelo ambiente desde que a gente nasceu. Eu tô achando que você tá pegando o meu trabalho. Mas ela... Assim, eu sou... Enxerido, tem todo... Eu sou quase uma reprogramadora. Quase. Falta pouco. Assim, formação em PNL, em coaching, psicologia não tem jeito. E vai sempre para esse caminho, né? A gente estava falando, inclusive, sobre isso nos bastidores hoje. Que ali no desafio, eu dou a técnica, eu mostro o caminho, mas eu tenho clientes que a gente chega e fala, olha, a gente precisa... eu indico pro paciente, pro cliente, que ele busque uma ajuda ali, porque tem crenças tão enraizadas que às vezes só a vontade de mudar e só as ferramentas não vão ser suficientes, não é o suficiente, né? Na maioria das vezes a gente dá o caminho, o cliente vai, mas a gente tem clientes que ainda patinam, né? Que dão aquela travada de tão enraizada que é a... E tem uma resistência também? Sempre tem, né? Porque é a hora que o cérebro breca, né, Gladys? É a hora que o cérebro sabota. Eu tô repetindo o mesmo comportamento a minha vida toda. De repente vem alguém e fala que tem que ser diferente. E dói, né? E dói. O que a gente tá falando hoje, dói. Não existe mudança sem dor. Inclusive, eu não sei se vocês já ouviram falar no conceito de curva da mudança. A curva da mudança, ela faz justamente isso. Lembra do eu tenho que piorar para melhorar? Né? A trend lá, como é que a gente falou de manhã? Primeiro eu começo, depois eu melhoro, né? É bem isso. Então, a curva da mudança, ela começa no equilíbrio, né? Na constância. Que não tá legal, porque eu tô naquela constância. E o desafio faz bem isso. Quando a gente eu começo a mexer nas crenças, eu começo a mexer nos padrões de comportamento enraizados. E aquilo faz uma bagunça. Então, a primeira coisa que acontece na curva é aqui, ó. Depois, aí a pessoa começa a entender, nossa, realmente, se eu mudo isso, se eu começo a cultivar esse hábito, se eu sou constante na prática desse hábito, eu tenho esse resultado melhor. Ela começa a entender que essa mudança, que essa dor vale a pena, né? E a gente entra na constância de novo. E é assim. A mudança, ela causa desconforto e causa resistência. A gente não gosta de mudar. A gente não gosta de sair do lugarzinho de conforto que a gente tá. E muito menos descobrir que a responsável por aquilo é você. Exatamente. Não é a sua equipe, não. Enfim. Eu falo que as carapuças vão servindo, né? Cada hora uma. Exatamente. E aí é difícil mesmo.
Ô Maria, eu vou te perguntar uma coisa que eu adoro, um tema que é cultura. Caiu justamente para mim essa pergunta. O que você acha de criar uma cultura interna que leve o time a agir como ser dono? Que é um desafio, né? Sim. A equipe boa tem que ser dona do negócio. Para se sentir o quê? Pertencente? Até para a gente conseguir os resultados que a gente deseja. Melhores. Eu acredito de verdade hoje que a base, o alicerce de qualquer negócio é a cultura. Uhum. E a cultura, Renata, ela tem que começar por nós. Sim. A cultura começa pelos valores. E os valores do seu negócio são os seus valores. Então, se os valores da sua vendedora, eles não estão em conformidade, alinhados com os seus valores, em algum momento vai dar errado. Conta aqui, faz um parênteses, conta para nossa audiência o que é a cultura de uma empresa. Toda sociedade tem uma cultura, um modo de se comportar, um modo de agir, um modo de pensar. E do mesmo jeito, a empresa tem essa cultura que normalmente está ligada e relacionada ao modo de pensar, de agir, de se comportar e aos valores, principalmente, do dono. Uhum. E essa cultura, ela é a base para o negócio. Por quê? Se eu sou um dono, por exemplo, com o meu olhar voltado para o resultado, para o fazer, eu sou aquele dono que, a máquina quebrou. Nossa, mas a máquina quebrou. E agora? Como que vai ser? A minha equipe todinha, ela vai para um lado. Se eu sou aquele dono que fala, tá bom, a máquina quebrou, e aí? O que nós vamos fazer? A gente tem que continuar produzindo. O que nós vamos arrumar com a máquina? A equipe vai toda para isso. Isso é cultura. A equipe que consegue um sucesso mínimo que seja. Ontem, eu estava atendendo antes de ontem, sexta-feira, né? Eu já estou perdendo até a noção do tempo. Sexta-feira, atendendo um cliente, de repente, a gente na reunião tocou um sininho. Isso é cultura, é comemorar, é vibrar o resultado. Se eu não vibro os meus resultados pessoais, eu não posso esperar que os meus colaboradores vão vibrar os resultados da empresa. Se eu chego na minha empresa todos os dias e eu digo, ou eu nem digo bom dia, eu passo direto, eu vou exigir que os meus funcionários sejam atenciosos com os meus clientes. Tudo é cultura. Os rituais que a gente tem, né? O comemorar, as reuniões, os treinamentos, hábito de treinar a equipe, de formar. Isso tudo faz parte da cultura. E tudo tá ligado com aquilo que eu acredito, com os meus valores. Às vezes a gente confunde cultura com clima organizacional, né? Não. E não tem nada a ver, né? bem O falado clima isso. organizacional é resultado da cultura, na verdade, né? Se eu Cultura tenho, é muito mais abrangente, muito né? mais, né? O clima, ele é resultado de uma cultura fraca ou uma cultura forte. Uma cultura bem estabelecida ou uma cultura mal estabelecida. E a gente tem o clima como resultado. E aí volta na questão das crenças, porque se eu tento estabelecer uma cultura onde a minha equipe é dona daquilo, mas no fundo, aquele funcionário olha para aquilo e fala, não, o dono é esse cara aqui, ó. Eu tô entrando, eu sou funcionário, eu tô indo embora, eu sou funcionário. Imagina, eu não sou dono disso aqui. Então, a partir do momento que eu não me sinto pertencente, eu não me sinto dono daquilo, eu não faço mais do que a minha obrigação. Porque isso é muito sério hoje, né? Quantos lugares a gente vê as pessoas fazendo só o que é pago para fazer? Exatamente. Né? Isso está muito relacionado à habilidade de delegar do líder. Do líder. Muito ligado. Se eu concentro as decisões sempre em mim, eu não deixo meu colaborador errar, eu não treino, eu não ensino. Aí eu não posso mostrar os dados financeiros. A minha equipe não pode saber dados financeiros. Como é que eu vou exigir dele que ele tenha sentimento de dono? Se eu não permito que em momento algum ele faça parte do meu negócio. Porque o sentimento de dono, ele só vai ter... Tem gente que tem aquele sentimento de dono enraizado, mas a maioria tem que desenvolver esse comportamento. E ele só vai desenvolver a partir do momento que o dono, que o líder, propicia para ele momentos, ferramentas, uma cultura participativa, para que ele realmente se sinta parte. E se sentindo parte, ele desenvolve esse sentimento de dono. Dentro dessa experiência, tem quanto tempo que você está fazendo esse trabalho do desafio? No desafio, 4
4 anos. Eu me formei, Flor, só para vocês entenderem, me formei em psicologia em 2008, lá em Juiz de Fora. Desde 2008, eu trabalho com gestão de pessoas. E aí, quando foi em 2015, eu voltei para Araxá. E quando voltei para assumir os negócios do meu pai, lá em Juiz de Fora, eu já trabalhava em uma empresa como gestora de pessoas e também fazia consultoria empresarial. Quando voltei para cá, eu afastei um tempo da consultoria. Quando foi em 2020, Gladys, que nós fizemos, não foi? Foi. 21. Aí foi quando eu voltei e desde lá estou com o desafio. Quais são, nesse tempo, quais são as maiores transformações que você já experimentou, que você viu acontecer? São muitas. São muitas. Ah. Desde transformações no caixa da empresa, no lucro, né? No aumento do lucro. Eu tenho depoimentos de clientes que falaram, eu não via dinheiro, eu nunca tinha visto dinheiro na minha empresa. E hoje eu vejo. Depoimentos de pessoas eu falo que o mais gratificante, Flor, do desafio é me sentir parte da família dos empresários que eu atendo. É poder estar na casa deles, é ouvi-los dizer que nós fizemos diferença na vida deles, que nós ajudamos a construir uma história diferente, né? Os resultados, para quem faz o desafio, para quem realmente segue o passo a passo, não tem erro, o resultado vem. Para quem realmente se propõe a fazer as mudanças, o resultado vem. Mas esse resultado de mudança de mentalidade e de comportamento, ele é muito significativo. É muito. Eu tenho empresários que durante 15 anos nunca tiraram férias. E que com o desafio viajaram com a família. Eu tenho esposa que manda mensagem agradecendo pela transformação do marido, que o marido chegava em casa e não conversava com as filhas. E que com o desafio, ele consegue chegar em casa e ter tempo para a família. Então, esses resultados são muito bonitos. Ô, Maria Elisa, e já teve alguma situação de o empresário que vocês estão atendendo olhar para o negócio e falar assim, não quero mais isso, fechei meu negócio, meu negócio é outro? Quando a gente inicia o desafio, eu já presenciei mais de uma vez, Gladys, eles falarem que é a última oportunidade que eu estou dando para o meu negócio. Se não for dessa, eu estou pronto para fechar. Se não for dessa vez, né, não vai. E aí, normalmente, vai. Eu nunca vi ninguém fechar o negócio durante o desafio. Na penúltima turma, eu tive um empresário aqui de Araxá, que ele passou por uma crise depressiva, perdeu o pai, e quando eu comecei com o desafio, ele falou, minha última esperança é o desafio. Se não der certo agora, não dá mais. Ele já não queria mais ir na empresa, tinha dia que ele não ia, tinha dia que ele ia. E eu confesso para vocês, quando a gente começou, eu falei, meu Deus, como que você resgata uma pessoa assim, né? E hoje, olhar para trás e ver a dedicação dele, a felicidade dele de estar na empresa, a vontade dele de estar, né? Então, deu um depoimento lindo para a turma no último encontro, dizendo da transformação que o desafio fez na vida dele. Então, é muito bacana. Quando uma pessoa procura vocês hoje para entender o que vocês entregam, o que vocês propõem, como é que funciona o desafio, vocês têm... É curiosidade minha, tá? Vocês têm um registro de estatística de crescimento do faturamento daquela empresa? Em maior número, todas as empresas que nós atendemos até hoje, tantas cresceram tantos por cento? Tem. Um dado, 98% dos nossos clientes crescem mais após o desafio do que durante o desafio. Por que isso? Durante o desafio, a gente está instalando hábitos. A gente está mudando padrões de comportamento. Então, durante os 7 meses, a gente está na curva começando a subir a curva, né? A hora que a gente termina, que a subida acontece mesmo. E durante o desafio, a gente monitora os dados de todas as empresas. Então, assim, a gente já tem essa última turma. Vou te dar um exemplo fresquinho agora. São 14 empresas numa turma. Das 14, eu tive crescimento de 1.100%, de 300%, de 417% de crescimento em lucro, tá? E muitas vezes, posso dar o meu exemplo do Grupo Chico, muitas vezes esse crescimento no lucro, ele não tá nem do aumento do faturamento, não. Sim. Ele tá da organização da gestão do negócio. A gente, no Grupo Chico,
no final do desafio, nós aumentamos em 300% o nosso faturamento. Mas já no segundo mês do desafio, a gente tinha diminuído 60% dos nossos custos variáveis dentro do negócio. Só de fazer uma gestão e instalar processos. Instalar padrões. Como é que vocês garantem que a informação do número que chega até vocês é verídico? Que a gente monitora. Um dos grandes diferenciais do desafio é o monitoramento. As consultorias que a gente tem no mercado, e aí não denegrindo, né, de jeito nenhum, pelo contrário, né, tem resultado, mas quando o consultor sai do negócio, acabou. Não tem a constância, né? Por isso que eu falo que o desafio é um programa 100% prático. Então, todo encontro que a gente tem, Flor, a gente entrega a base teórica, técnica, ferramentas, a gente prepara em termos de comportamento e mentalidade esse empresário e a gente monitora, a gente pega na mão. Então, eles fazem uma avaliação comportamental, primeiro, para a gente entender o perfil de comportamento de cada empresário. A partir desse perfil, eu sei que com a Gladys eu vou levar de um jeito. Com a Renata eu vou levar 100% personalizado focado nas dores e nos desafios do empresário. A gente tem um encontro em grupo, mensal. Nesse encontro em grupo, a gente prepara esses empresários para absorverem as tarefas que vão vir naquele mês e as mudanças no comportamento que eles vão precisar fazer para colocar aquela tarefa em prática. Na visita individual, que a gente tem também na mesma semana do encontro em grupo, aí eu vou trabalhar as dores daquela empresa. Eu vou personalizar para aquela empresa. E a gente monitora toda semana, porque a gente ensina esse empresário a monitorar os dados. A gente ensina a monitorar, a definir metas e toda semana acompanhar essas metas. E a gente aprende a confrontar, né? São muitos anos fazendo isso. Antes do desafio, eu já fazia isso há muito tempo. Então, ao todo, são quase 16 anos fazendo a mesma coisa. E a gente aprende a confrontar. Então, a gente sabe direitinho quando o empresário manda um dado pra gente que não faz sentido. Que o dado não é real, Sim. né? Fala, tem alguma coisa errada. E a gente devolvendo perguntas pro empresário o tempo todo, porque a gente você sabe muito bem disso, a gente só vou ensinar a Renata a pensar a partir do momento que eu faço ela pensar. Então, eu vou perguntando, mas como é que você chegou nesse dado? A pergunta é mais importante do que a resposta. Muito mais. Porque aí ele aprende a pensar, né? E esse é o nosso trabalho durante o desafio. Ô, Maria Elisa, uma curiosidade que me surgiu agora. O desafio, ele cabe também numa franquia? Cabe. Nós já atendemos. Nós atendemos franquias, né? Aqui em Araxá, eu posso dar um exemplo? Ou não, né? Pode? Fica à vontade. Aqui em Araxá, inclusive, tem exemplos no Brasil inteiro e fora do Brasil. Mas Araxá, para ficar próximo, tem uma franquia que a gente atendeu aqui, que teve sucesso e hoje ela ainda é uma das recordistas dentre todas as franquias, que é a Constance. A Kátia, hoje ela ainda tem, 1 ano e meio após a turma dela terminar, ela ainda tem os melhores resultados da franquia nacional através do desafio. Muito bacana. Que legal. O desafio é uma franquia? Não. O desafio, quem detém o desafio é a Public Empresarial, que é uma empresa de Goiânia. Hoje são 6 sócios. Cada sócio cuida de uma região, é responsável por uma região, por um país, né? E cada sócio tem os seus consultores da sua região. Mas quem detém toda a equipe é a Public. Nasceu aqui no Brasil, então? Nasceu em Goiânia, na Public. Interessante. Foi uma cria do Paulo Eustáquio, que é o CEO da Public. Ele é uma figura. É incrível. Não, e é tão importante, né, gente? Eu falo que a gente, como empreendedor, né, Gladys, a gente tem muita dor, né? E a gente se encontra num ambiente meio que sozinho, né? Porque você não pode contar tudo para sua equipe, né? Senão você desmotiva todo mundo. Às vezes você vai reclamar pro marido, né? E o marido, quem sabe se desiste disso aqui. Então a gente se sente solitário. Então esses programas, né, gente, procurem, porque isso aí é muito válido. A gente, faz toda a diferença, além do conhecimento, além das carapuças, tem também o reconhecimento, né, de que a gente é capaz e que a gente consegue mais. E uma coisa que
eu trabalho muito com os meus empresários, é fomentar essa parceria, esse networking. E entender que isso só fortalece o mercado, fortalece a economia da cidade. Quanto mais empresários a gente tiver focados em resultado, em evolução, com uma mentalidade de sucesso, mentalidade de abundância, melhor é para todo mundo, gente. Sim, se todos estão pensando no mesmo caminho, melhor é para todo mundo, né? Isso não é, nem de longe, nunca vai ser concorrência ou briga por espaço, por mercado, de jeito nenhum. Eu sempre falo isso, gente, imaginem se vocês tiverem mais empresários pensando como vocês, construindo o caminho que vocês estão construindo. Isso não é bom para todo mundo? Sim. Né? Sempre é bom. Pode ir aí, nós estamos no finalzinho. Ô, Maria Elisa, qual que é o seu compromisso com os empreendedores? O que você gostaria de deixar de recado para eles? Eu falo hoje com muita certeza, com muita clareza, de que eu entendi realmente o meu propósito de vida aos meus 38 anos de idade. Você não é subidosa? Não sou subidosa. Tá de longe, né? Tô longe. Não, ainda não, tô longe. Eu também tô longe. Eu não sou. Eu sempre tive certeza que a psicologia era o que eu queria fazer realmente. Mas eu também sempre tive certeza de que não era o consultório. Viu, Flor? Não tô roubando seu lugar, não, viu, Flor? Eu não sou psicóloga. Nunca foi. Já atuei em consultório, gostava, mas sabe aquela sensação de falta alguma coisa? E esse falta alguma coisa, ele foi preenchido pelo Desafio Empreendedor e pelo trabalho de servir aos empresários. Porque é isso que eu faço hoje. A gente fala, mas o desafio tem uma rentabilidade muito boa. Tem sim. Mas eu tenho meu negócio com meu pai, né? A gente tem uma empresa sólida. O desafio hoje, para mim, é um propósito de vida. É fazer por outros empresários o que eu fiz pela minha empresa lá atrás. Eu só estou aqui porque eu acredito realmente no que eu faço e porque eu vejo os resultados. Eu quero olhar para trás e ver os empresários crescendo, evoluindo e passando isso para as próximas gerações. Acho que isso é o mais importante, é o legado. Quando a gente criou o podcast, uma das coisas que a gente fala muito é o movimento de quebrar barreiras, né? Padrões, tudo isso. Qual é um padrão ou uma barreira que você ainda não quebrou? Que você quer, você deseja? Para mim? Ou para você? Para mim? Para você. Pessoal. Caramba, tem tantas. A gente estava comentando, esse ano nós temos um propósito na nossa equipe do Desafio Minas, Mato Grosso e São Paulo, que é a equipe da qual eu faço parte. Nós estamos lendo, a equipe toda, um livro por mês e a gente discute esses livros. E o livro de março é um livro que faz parte do desafio, vou dar um spoiler, que é Os Segredos da Mente Milionária. Eu acho que eu já li esse livro umas eu também. 6, 7 vezes. Eu já li umas 4, 5. E a gente estava falando isso esses dias, que a cada vez que a gente lê, a gente descobre que a gente ainda tem limitações, que a gente ainda tem padrões a quebrar. E ontem, o mentor nosso, o Gerson, ele estava comentando isso no nosso grupo. Ele falou, gente, é incrível como a gente tem limitações ainda para quebrar. E uma delas, por exemplo, é achar que a gente não pode ter tudo ao mesmo tempo. Sim. A gente... não, mas para eu ou fazer... Ou isso, os dois não dá. Peraí, por que eu não posso ter os dois? Por que eu não posso me planejar e reprogramar o meu cérebro para que eu tenha os dois? Então, eu acho que uma das minhas crenças que eu ainda preciso quebrar é realmente isso, é entender que eu posso ir muito além, que eu posso ir, às vezes eu fico me segurando, não, vamos ficar em 2 turmas, vamos fechar mais uma. Então, isso ainda é uma crença que eu preciso quebrar. Muito bom. Bom, agora você já montou a sua? Não. É a surpresinha pra ti. Pronto. Maria Elisa, vamos falar de empresa familiar. Vamos. Qual que foi o seu maior desafio dentro do Chico Buffet? Separar a filha da sócia. Equilibrar. Entender que quando eu tô discordando e ele tá discordando, ele não tá discordando da filha nem eu do pai.
E quando a gente está discutindo, porque no começo eu chorava, ele batia a porta. Então, entender esse equilíbrio foi o maior desafio. E é muito leve depois que a gente entende isso, né? Que quem tá ali na sala não é o meu pai, é o sócio. É o fundador. E você acha que isso se deu ao desafio que você fez, participou com a Gladys, ou já estava sendo construído esse... Já vinha sendo construído, mas o desafio tem muita responsabilidade nisso. Na minha mudança de mentalidade, de entender que eu não tinha nem que passar por cima do meu pai e nem recuar para não passar por cima do pai. Que eu poderia ser uma sócia ali e do lado de fora ser a filha que eu gostaria de ser sem romper nenhuma barreira. Mas o desafio tem grande responsabilidade nisso. Bacana. Ô, Maria, conta pra gente um desejo, um sonho que você vai realizar. Vai, você prestou atenção, né? Não existe a possibilidade de não depois conquistar. do livro eu não falo mais, não existe mais si na minha vida, né? Já é. Já é real. Já aconteceu. São muitos também, viu, Gladys? Mas, como diz a tia Marina, eu não tenho mirabolantes, não, sabe? Eu quero me aposentar e morar num sítio, e esse vai acontecer. Que delícia. Eu quero morar Mas na vai demorar, roça. né? Demorar lá na frente. Vai demorar. Mas assim, eu posso ir antes, né? Eu posso ir antes e voltar, né? Isso é uma coisa também que eu aprendi a gostar do sossego, né? Eu não era assim. Eu, criança, me falava que era pra ir pra roça, eu tava louca, né? Hoje, um sonho que eu vou realizar. E eu brinco que é ter a minha chácara, porque é ter a minha, do meu jeitinho, do jeitinho que eu quero, do jeitinho que eu sonho. E vai ser. Já é real. Anjinho, vamos... Nós estamos terminando, né? Sim. Eu te chamei de Anjinho agora, em vez de ser Xexi. Viu? Ficou mais bonitinho. Subiu de posto. Acho que o vinho fez bem pra ela. Olha, o vinho amenizou. O vinho ficou mais gentil com o vinho. A gente já está terminando, infelizmente, esse episódio, mas a gente sempre pede para que vocês escolham alguém para dedicar isso, né? Então vai olhar para a câmera, mas ele agora é para lá, ó. Nossa. Gente, eu queria fazer uma lista. Mas os encabeçadores da lista sempre serão o Saulo, o João Pedro e o Gabriel. Sem o Saulo, eu não estaria aqui agora, eu não poderia viver o meu propósito de vida, se ele não fosse um parceiro como ele é, um parceiro que, mesmo muitas vezes não concordando, tá lá e é um paizão, é um super marido que me apoia. E os meninos que super entendem isso já, pequenininhos. A minha mãe e o meu pai, que são a minha rede de apoio à minha volta, né? Não existe nada disso aqui se eu não tiver a rede de apoio atrás. Então, eu acho que teriam inúmeras dedicações para fazer. Mas nenhuma das outras existiriam se não fosse essa base aí para cima. Então, eu tenho que ser eternamente grata a tudo que eles fazem, a tudo que eles são na minha vida. Então fala isso pra eles, né? Já falo todos os dias, meu amor, João, Gabriel, Davi, mãe, pai. E vocês sabem o quanto vocês são importantes para mim, mas eu vou repetir quantas vezes for preciso. Sem vocês, nada disso seria possível. E tudo que eu faço e que eu construo é por vocês, é por nós, é pela nossa família, é pelo legado que eu quero deixar para vocês, João, Gabriel, Davi, para vocês olharem para trás e terem certeza que vocês podem, que vocês são capazes de ser aquilo que vocês desejam ser, aquilo que vocês querem ser e acreditarem que vocês podem ser. Vocês não duvidem nunca disso e não deixem ninguém nunca dizer o contrário para vocês. A mamãe ama muito vocês. Meu amor, eu te amo. Mãe, pai, vocês são base para tudo na vida. Eu vou ter que voltar na tia Marina de novo, né? O cordão umbilical, ele não vai ser cortado. Jamais. É mesmo. Agora que eu tava pensando, ela tem 3 homens e você também, né, Renata? Tamo junto. 4, já te falei, né? 4, no futuro você me liga. É que nós vamos ser 2 mães sozinhas. Tem assunto aí, No sítio. No sítio. Vamos brindar.
Maria Elisa, sucesso. Obrigada. Adorei. Continue Obrigada. orientando, trazendo clareza e transformando as vidas dos mesmo. empresários. Amém. Nunca pare. E da sua Deus, família gente. também. Saúde. Amém, amém. Vamos finalizar aqui com os nossos patrocinadores, né, gente? Isso. Vamos agradecer muito ao Audio Center, que está acreditando nesse projeto. A Lamimi Colchões, minha vizinha linda, maravilhosa da Marília. A doutora Daniela Colibri, psiquiatra, uma grande amiga minha também, que também acredita no nosso trabalho. Já esteve aqui com a gente também, Sim, né? foi ótimo, né? O que mais? Ering Store, Ering Store. querida. A Espaço Boutique. Desafio Empreendedor. E Evento Turismo, que está com a gente desde o começo. Obrigada, Lu, por acreditar sempre em nós. Sempre Eu é preciso isso. contar um negócio pra vocês. Tem desse grupinho aí, tem 2 empresas, e a senhorita faça o favor, que não fizeram desafio ainda. Todas as outras já boa passaram notícia. pelo desafio, viu? Todas as outras. Estamos na parede. Mais uma temporada 11, né? Para vocês e que vocês curtam bastante.